Boa noite, para quem eu não dei boa noite, consegui falar com todo mundo, né? A galera aí. Boa noite para a galera que estava lá no retiro com a gente também, santíssimo. É uma alegria muito grande revê-los assim, né? Tão pouco tempo, a gente estava com saudade. Aí tá ali Anderson também, que veio comigo ali, ó. Mas Bruno e Rafinha, vocês já viram já. Cara, é uma alegria muito grande rever vocês. E é uma alegria muito grande estar aqui, ver o Helder de novo, está aqui ó, na frente. Tem um tempo que eu não vi o Helder também. Aparentando ter engordado um pouquinho mais também, né, depois do casamento. Faz parte, amigo, é isso aí. Seja bem-vindo, né? Vida de casado. Cara, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E é uma alegria muito grande estar experimentando aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Tá? São dias de derramamento do Espírito Santo. É isso que tem acontecido, né? Resumindo assim, em poucas palavras, de forma direta assim, cara, Deus tem se derramado em nosso meio e tem acontecido coisas sobrenaturais. Digo sobrenaturais porque acho que tudo que envolve de verdade o coração humano, né, em seu interior, só o Espírito Santo pode tocar. Só Deus transforma de verdade a vida de alguém e isso tem nos alegrado profundamente, muito mesmo. Então é uma alegria e eu gostaria aqui de tentar, não sei se eu vou conseguir, mas eu quero tentar continuar algo que eu falei lá no encontro, né, com a galera, no domingo de noite, e eu vou tentar aqui, enfim, dar sequência nisso. Eu não sei se eu vou conseguir, mas o Espírito Santo está aqui, ele vai me ajudar, ele vai falar contigo algo importante essa noite, assim eu creio, amém? Eu quero começar te fazendo uma pergunta. A pergunta é a seguinte: será que você está conseguindo ver Deus no momento que você está vivendo hoje? Eu digo ver Deus assim, de fato, atuando, né, na tua vida e nessa situação que você está passando hoje. Será que a igreja em Cabo Frio consegue ver Deus em tudo que tem acontecido aqui nesses últimos, sei lá, os últimos meses? Deus, ele é invisível, né? Mas de alguma forma ele se faz extremamente visível em nossas vidas, em várias situações. E essa é a pergunta que eu quero começar contigo: será que você tem conseguido ver Deus? Pergunta para a pessoa que está do teu lado: será que você está conseguindo ver Deus hoje na tua vida? Provérbios capítulo 3 fala o seguinte, fala que a gente precisa, né, reconhecer Deus em todos os nossos caminhos e as nossas veredas vão ser endireitadas. Amém? Você crê nisso? Então hoje eu vim aqui com a missão. É assim que eu creio que Deus me enviou para cá hoje. Isso não estava planejado, foi meio que de surpresa, né, a vinda para cá, mas eu creio de verdade, porque desde o momento que eu soube que viria para cá, eu não consigo parar de pensar nesse assunto, nessa história. E eu queria te ajudar, na boa, se é que eu posso fazer, acho que eu não posso fazer isso, só Deus pode fazer isso. Mas eu queria tentar aqui cooperar de alguma forma com o Senhor, naquilo que Ele já está falando com vocês, para vocês enxergarem plenamente aquilo que Deus está fazendo aqui no meio dessa igreja. Amém? Então, com temor e tremor, que eu quero compartilhar esse assunto com vocês. Eu quero aqui usar uma história como pano de fundo. É a história de um homem chamado José, né? José, para nós aqui já mais chegados, seria o Zé, né? Zé. José é uma história, para mim, na minha opinião, uma das mais bonitas do Antigo Testamento. Para mim a história caberia um filme, né, perfeito. Parece que de fato é um roteiro, né, de um filme, né, um roteiro maravilhoso, uma obra realmente digna, né, do Senhor Jesus, digna do nosso Deus, porque é uma história com tantas, né, reviravoltas ali, situações interessantes que acontecem, testes impressionantes, provas complicadas, mas é uma história que tem tudo a ver com um monte de coisa que a gente vive, né, no nosso cotidiano. E eu quero começar falando contigo sobre algo que se inicia da seguinte forma. Vamos lá. Eu não separei aqui o texto, mas eu vou ler aqui para vocês.
Pode abrir em Gênesis aí. Gênesis, capítulo 37. Vamos lá. Verso 5 diz assim: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e este o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente. E com isso, tanto mais o odiavam por causa de seus sonhos e de suas palavras. Deixa eu te falar algo. Exatamente aqui nesse momento da vida de José, Deus faz um chamado sobre ele. Deus o chama para algo que José ainda não entendia, não estava preparado, até porque ninguém nasce pronto para aquilo que Deus tem para fazer, sabe? Ninguém está pronto para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E aqui nesse momento, José, ele então recebe algo da parte de Deus, revelando, como seria o futuro. É interessante que seus irmãos de alguma forma compreendem, cara, é isso mesmo que você está falando? Você está falando que você vai reinar sobre nós? Eles não aceitam isso, eles ficam com raiva de José, eles de certa forma, o invejam por ter aquele tipo de sonho, e de alguma forma Deus começou plantando algo no coração de José, algo que apontava para um futuro, para um destino, mas pense bem, é algo assim um pouco vago, ainda, caramba, como é que vai acontecer? Como isso vai se desenrolar? Se de fato algum dia eu vou assumir alguma posição importante perante os meus irmãos, como isso vai se dar? E será que José está pronto? Eu acho que não, era só um jovem, um garoto, não sei quantos anos ele tinha quando isso aconteceu, mas é interessante pensar que naquele momento Deus já o estava, chamando, falando com ele sobre como seria seu futuro. E aí, a história se segue. Um dia o pai, seu pai Jacó pede para que vá, falar com seus irmãos, e no caminho, os irmãos reconhecem ele vindo já de longe, preparam uma emboscada, pensam em matar ele, mas aí alguém, não, vamos matar não, vamos só jogar aqui nessa cisterna aqui. Enfim, aí começa uma situação muito complicada na história de um jovem menino, um jovem rapaz. Ele é vendido pelos seus irmãos. Alguém aqui já foi vendido pelo irmão? Cara, olha, é até difícil imaginar, uma situação como essa. Ele foi largado numa cisterna sem água e depois vendido, negociado. E ele não foi vendido só uma vez não, tá? Ele foi vendido pelos irmãos, E aqueles que o compraram quando chegaram lá no Egito também, o venderam. Foi vendido 2 vezes. É como se não bastasse uma vez, ele foi vendido 2 vezes. Situação complicada de José. E então começa uma situação muito interessante na vida de José. José começa a trabalhar na casa de quem? De Potifar, E é interessante que José, segundo mostra a palavra, era um cara extremamente diligente, responsável, um cara abençoado de fato. É interessante que se você lê, você vai ver que em todo momento há esse reconhecimento dos de fora para com a vida de José. As pessoas veem Deus atuando na vida dele. Impressionante isso. As pessoas conseguem ver algo diferente na vida dele. E assim, José vai progredindo. Então, de repente, aquilo que parecia ser uma coisa tão difícil, será que o jogo então vai começar a virar? Estou trabalhando na casa de Potifar, estou desenvolvendo um bom trabalho, eu sou zeloso, um cara temente a Deus e tudo mais, e cara, eu acho que minha sorte vai mudar, eu acho que o jogo vai começar a virar. Mas aí de repente, o que acontece com José? A Bíblia fala que José, ele era bonito,
né? E eu não sei, você aí, no meu caso, né? Eu sei, é muito difícil quando a gente é bonito, né, gente? Porque são tantas coisas que vêm no nosso caminho. Brincadeira, eu não tenho esses problemas, graças a Deus. Senhor, obrigado por não ter nascido bonito. Já me livra de um monte de situação, um monte de problema, né? Mas no caso de José, isso foi um problema, né, para ele, gerou um problema para ele. Porque o fato dele ser um cara bonito, ali, zeloso e tudo mais, fez o quê? Fez com que a mulher de Potifar começasse a olhar para ele com desejo, como diz a palavra. E alguém pode pensar, tá bom, e aí, né? É só ele resistir, né? E foi o que ele fez, né? A Bíblia conta o quê? Que a mulher de Potifar, cara, não tem proposta mais direta, né, do que essa. E não tinha WhatsApp na época, não tinha Tinder, não tinha nada disso, né? Era só o reto direto, cara, vem se deitar comigo. Num português, claro, a gente nem poderia, eu nem posso pronunciar isso aqui, né, nesse horário, mas foi algo direto, né? Falei, cara, vem deitar comigo. E José, ele começou a resistir ela, até que um dia ela não aguentou mais, e ela fez o quê? Ela colocou a mão, né, nele, e ele puxou, acabou saindo, né, a roupa dele lá, e ele correu sem roupa, e a mulher, meu amigo, a mulher aprontou, disse que José estava tentando algo contra ela, enfim, aí foi aquela confusão que você, né, já imagina, né, e imagina até ele conseguir provar, cara. O cara era só um servo ali na casa, como é que ele vai provar, né? A esposa do patrão está dizendo que ele, né, tentou algo com ela, como que esse cara vai provar? Ele não tem como provar. E aí o que acontece com José? Ele é o quê? Ele é preso. Oh, meu Deus. Ele foi vendido pelos irmãos. Depois foi vendido de novo. Começa a trabalhar, começa a se recuperar, a se levantar. E depois ele sofre outra injustiça no caminho dele. Ele não tentou nada com aquela mulher. A mulher tentou ele. Ele resiste. Ele é forte, né? Vai lá. Mas ele acaba sendo preso. Meu Deus. Que vida difícil, né? Eu nunca fui preso. Cara, nem imagino como deve ser. Mas só de ver, né, as cenas que a gente vê de como são os presídios aqui no Brasil, cara, deve ser um negócio muito difícil, gente. Muito complicado. Porque falando assim, né, só pensando na história pela história, passa meio que batido, né? Ah, tá bom, foi preso e tal. Não, cara, imagina você sendo preso por algo que você não cometeu, por um crime que não é teu. Cara, isso deve ser muito difícil. Como isso deve, né, adoecer o coração da pessoa. Mas a Bíblia conta que José, o que aconteceu com José? Ele desistiu de tudo, ele recuou, ele chutou o pau da barraca, ele chegou lá no presídio querendo arrebentar todo mundo, porque ele estava com raiva da vida. O que ele fez? Fez o quê? Cara, ele seguiu trabalhando, ele seguiu trabalhando, se dedicando, e até o chefe do presídio chegou à conclusão, falou, de fato, Deus é com esse cara. E é interessante que a palavra diz que tanto o Potifar quanto o chefe do presídio, eles não tinham com o que se preocupar. Tamanho era o zelo daquele homem, né? Tamanho era o zelo de José com o trabalho dele, com as responsabilidades que ele tinha. Então José era um cara, de fato, né, interessante, surpreendente. E a história continua. O que acontece depois, gente? Me ajudem a lembrar. Vocês conhecem a história de José. Na prisão, né, o padeiro e o copeiro, lembram do rei? O que acontece? Eles têm sonhos, eles sonham, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes do que eles sonharam, mas o que é interessante? José está ali e ele, né, acaba então revelando o significado dos sonhos daqueles homens. E um homem, né, foi para a morte, vocês lembram da história, né? E o outro homem voltou a servir no palácio do faraó. E aí o que é interessante? Interessante é que ele fez, né, um pedido ali, poxa,
lembra de mim e tal, mas, cara, mais uma vez, ele foi, né? Mais uma vez deu ruim para José. Dessa vez ele foi esquecido. Cara, imagina, o cara liberou, ele libertou aquele homem, ele liberou, de alguma forma, cooperou naquele processo ali, na ajuda, na alma daquele cara ali, né? Consolou, cara, você vai voltar para o palácio, e aí de repente o cara se esquece. Meu Deus, até aí é só um filme, né, de drama, de tristeza, de choro, e de vontade de largar tudo, vontade de chutar tudo, vontade de se voltar contra Deus. Mas o que aconteceu na história, gente? Vocês lembram? O que aconteceu? E aí, quem lembra? Sabe o que aconteceu? O faraó teve um sonho. O faraó sonhou, e diz a história que ele buscou todos os sábios lá, entendidos, alguém que pudesse revelar o sonho para ele, e ninguém lembrava, ninguém sabia, ninguém tinha resposta de Deus para aquilo ali. E então o copeiro se lembrou, falou: opa, um dia um cara na prisão revelou o sonho que eu tive. E o faraó: cara, traz ele lá então. Eu não sei o que se passou na mente de José, né? Cara, estou aqui abandonado, já esqueci do tempo. O que será que aconteceu, né? Será que vou me matar? Será que... Enfim, o que vai rolar? E aí, de repente, o faraó chega lá, conta o sonho. Ó, o sonho é esse, pá. E José tem uma primeira postura que eu queria te chamar a atenção, que é uma postura muito interessante. Quando o faraó pergunta se José poderia revelar o sonho para ele, José diz o seguinte, ele fala que ele não tinha esse poder. Ele fala: cara, eu não tenho essa habilidade. Quem faz isso é Deus. Olha que coisa interessante. A essa altura do campeonato, um cara que poderia já estar revoltado com Deus, totalmente, né, virado para Deus, inimigo de Deus, ele tem uma postura humilde diante de Faraó. Por quê? Porque era uma oportunidade, inclusive, né, de se vender, né? Era uma oportunidade de fazer um marketing pessoal, né? De fato, Faraó, grande Faraó, de fato, né, eu revelei o sonho do copeiro, do padeiro. Cara, eu tenho muita habilidade com isso, sonho desde garoto, né? Não, pode contar comigo aí, eu estou aqui para o que der e vier, Faraó. Mas não foi isso que ele falou. Ele falou que só Deus podia fazer aquilo. E se Deus quisesse, poderia revelar o sonho dele. Entende a humildade do homem, né? Uma postura de humildade mesmo. Cara, eu não posso, mas Deus pode. E aí o que acontece? Então, Deus dá a interpretação do sonho, ele fala exatamente o que iria acontecer no Egito. Eu não sei se vocês se lembram, mas haveria um tempo de quê, gente? De fartura, correto? Haveria um tempo de fartura, e haveria um tempo de quê? Depois haveria um tempo de fome. E havia escassez, havia um tempo difícil, cara. E aí quando o faraó, ele ouve aquelas sugestões, porque é interessante, José, ele não apenas, né, ele revela o sonho, mas ele já revela o sonho, ele dá a sugestão, dá caminho, ó, é assim que a gente vai virar esse jogo, tá? É assim que vai se vencer. Guarda aqui, quando faltar, a gente vai ter, papai, ele já tinha todo um esquema, né, para fazer. Enfim, o cara que administrou a casa de Potifar, o cara que administrou a prisão, alguma coisa, né, ele aprendeu nesse tempo, né? Meu pai fala muito sobre isso, né? Administrou, né, a fartura, né, na casa de Potifar, depois administrou a escassez na prisão. Algo ele aprendeu naquele tempo. Você lembra que no início eu falei assim: ninguém nasce pronto para o que Deus quer fazer na tua vida? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A história para essa igreja que o Senhor escreveu é muito mais do que aquilo que nós podemos pedir, pensar, sonhar, imaginar. A história para a igreja de Cabo Frio é muito linda. Ela começou muito bonita. Ela pode ter se perdido, né, um pouquinho no caminho, mas eu tenho certeza que essa história não termina assim.
eu tenho certeza, né, que aquele que começou a boa obra aqui no nosso meio, ele é fiel para terminar, ele é fiel para completar. Então eu queria te falar isso, a história não acabou, né? Você não pode, né, julgar, o filme não terminou ainda, pô, não sai na metade para, não, veja até o final, assista até o final, porque alguém olhando a história de José até e fala, caramba, meu Deus, né, para que essa fidelidade toda, porque esse cara só se dava mal, esse cara só, tudo dava errado para ele. E aí acontece algo muito interessante na história de José. Gênesis 41 diz assim: depois que José falou tudo, Faraó juntou ali seu conselho, falou, cara, na boa, né, Faraó falando, né, obviamente lá na linguagem dele, cara, mas não tem ninguém, eu não vejo ninguém melhor do que esse cara para assumir essa função, né, de administrador nesse tempo, de governador aí, cara, esse é o cara. E ele falou algo interessante, falou, Deus é com esse cara. O Faraó também viu Deus em José. Olha o que ele fala. O Faraó acrescentou, eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o Faraó tirou do dedo o seu anel e com o selo real o pôs no dedo de José. Começa interessante, né? Pegando o anel, colocando no dedo dele, mandou vesti-lo com roupas de linho fino, linho egípcio, né? E pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder, e por onde José passava, gritava-se a ordem, ajoelhem-se. Deve ser mais ou menos assim, né? Assim, o Faraó colocou José no comando de todo o Egito, e lhe disse, eu sou o Faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito, sem a sua permissão. O Faraó deu a José um nome egípcio, ganhou até um novo nome, né? Chamado Zafenate-Paneia. Também lhe deu uma mulher, olha, meu Deus, tudo desenrolou na vida, né, de José. Também lhe deu uma mulher, que se chamava Zenate. Ela era filha de Potífera, sacerdote de On. Assim, José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte do Faraó, o rei do Egito. E depois de sair da presença do Faraó, repare isso aqui que interessante, olha, depois de sair da presença do Faraó, o que José fez? Está ali no fundo? Aqui na minha versão está assim, foi inspecionar toda a terra do Egito. Atenção aqui, reparem uma coisa, até aqui esse homem só tinha tomado na cabeça, né? Português claro. José até aqui só estava se arrebentando, vendido pelos irmãos, vendido depois no Egito, injustiçado na casa do Potifar, né? Era um homem, meu irmão, que estava ali perseverando, vai para a prisão, persevera na prisão e de repente, mesmo depois de um tempo esquecido, alguém se lembra dele. Alguém se lembra de José, e a história de José então tem uma reviravolta de cinema, ou não é uma reviravolta de cinema? É ou não se parece com aqueles filmes, né, que a gente vê, meu Deus, como é que pode e tal, cara, é uma reviravolta de Hollywood. Em um dia, José, meu irmão, assume, né, governo, recebe anel, roupa nova, cordão de ouro, né, tipo, sei lá, um jogador de futebol, assim, ficou todo equipado. Cara, como me explica um negócio desse? Sai com autoridade, governo, carruagem nova, né? Imagina, cara, o cara estava na prisão, já sai para andar de carruagem, pai, e autoridade, e vai comandar. Ninguém levanta uma mão,
um pé sem que ele, autorize. Acaba o filme aí? Então acabou, encerrou. Então tudo o que aconteceu na vida de José era para que ele vivesse então esse momento agora de ser exaltado diante dos homens. Era esse o plano de Deus para ele? Show de bola, fim do filme, vamos embora para casa? É isso que aconteceu, gente? Não. E aqui tem algo muito importante. Por quê? Porque a gente acha que na nossa vida é assim. A gente não entende às vezes qual é o plano de Deus. E a gente acha que o plano de Deus é esse, é nos enriquecer, é nos tirar, é poder cantar que a nossa vitória tem sabor de mel e outras coisas do tipo que a gente, não, os invejosos vão ver, quem estava contra mim agora vai ver, quem ri por último ri melhor e tal. Cara, esse não era o plano de Deus. O plano de Deus para José não era dar a ele uma vingança gloriosa, sobre os seus adversários, sobre aqueles que se opuseram contra ele. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Será que se José não tivesse, de fato, gente, sido forjado por Deus nesse tempo, será que ele entraria pronto nessa posição? Repare, ele sai da presença do faraó e ele não pensa assim, meu irmão, estou 30 anos já padecendo, agora eu vou ter que tirar pelo menos aí uns 2 anos de férias, mais uns 3 anos passeando aí pelo mundo, para depois eu voltar a trabalhar. Não, fala que ele sai da presença do faraó já para inspecionar a terra, já para olhar, para começar a trabalhar de novo. Meu Deus, o cara é uma máquina de trabalho, o cara não para de trabalhar, o cara quer servir, quer ajudar, o cara sabe que ele tem uma missão, ele sabe que Deus, por quê? Porque ele sonhou. Quando ele era jovem, Deus deu um sonho para ele, e no sonho ele assumiu uma posição de governo. Com certeza, querido, escuta o que eu estou te falando, aquele chamado de Deus, que veio através de um sonho, aquilo alimentou o coração de José durante anos. Falou, cara, Deus tem algo comigo, eu não vou desistir, Deus tem alguma coisa na minha vida, cara, eu não vou recuar, não importa, meus irmãos me venderam, me invejaram, fui injustiçado pela mulher lá do Potifar que me atrapalhou o caminho, fui esquecido da prisão. 30 anos se passaram, gente, mas o filme não termina aí. Essa que é, cara, esse que é o grande barato. Olha, tudo o que Deus fez com José nesses 30 anos foi prepará-lo para assumir aquela posição. Ele precisava ser o quê? Um homem humilde, um homem manso. O que isso te lembra, Manso e humilde. Quem te lembra, um homem manso, humilde, iniciando seu ministério aos 30 anos de idade. Depois de toda descida vertiginosa, deixou um reino de glória, deixou tudo, se fez homem, como um homem servo, e tu desceu muito para iniciar o ministério aos 30 anos de idade. E com José, algo interessante, sofrendo, apanhando, para aos 30 anos de idade, assumir uma posição de autoridade, uma posição de governo. Mas a história fica mais interessante agora. Por que que a história fica interessante agora? Porque no período de fome, o que acontece no período de fome? O povo, os povos distantes começam a vir até onde? Até o Egito, para poder fazer o quê? Comprar alimento. Entendem? Tudo o que aconteceu na vida de José foi preparando aquele momento ali, gente. Que plano é esse, meu Deus? Que história é essa, E aí as pessoas começam a vir. E de repente quem aparece para comprar alimento? Os irmãos. E agora? Agora é outra prova, meu amigo, é outro teste no coração. Por que é outra prova? Porque se fosse eu, no lugar de José, meu Deus, Senhor, se eu estivesse no lugar de José, talvez a história fosse outra. Por quê? Porque, meu irmão, primeiro quer mandar todo mundo paga 100 aí, paga 200, paga 1000,
1000 flexões aí para começar de boa, e depois, né, sei lá, e torturar alguns, né, despedaçar outros, sei lá, ia criar algum tipo de coisa ruim. Entende o que eu falo? Entende como essa prova ela é interessante? O jogo virou, amigo. O jogo virou. Aqueles que tinham poder para chegar e vender ele, falaram assim, cara, vamos vender esse cara aí. Agora não tinham mais poder para aquilo. Agora o José que tinha poder para cortar a cabeça de todo mundo. E é interessante que eles não reconhecem, né, que é o irmão. Deviam achar que ele estava morto, sei lá onde ele estava, essa altura do campeonato, esquecido em algum deserto da vida aí. Mas não, aonde ele estava? Ele estava lá, todo vestido, todo arrumado. Imagina, ele já era bonito, né? A Bíblia fala que já era bonito. Imagina como ele deve ter ficado mais bonito ainda, né? Depois de todo, tá tudo aparamentado ali. E de repente, cara, José se vê na oportunidade de devolver, dar o troco aos seus irmãos. E o que ele faz? Ele não faz. Pergunta: por que ele não se vingou quando teve a oportunidade? Essa parte da trama, do roteiro, aí quebra a nossa cabeça. Por quê? Porque isso é diferente, né? Todos os roteiros que a gente conhece, né? Em Hollywood, com certeza, isso teria sido muito sangue derramado, né? O cara encontrou os irmãos, foi lá e matou geral, né? Ou se fosse uma novela, uma série, e seria sangue para tudo que é lado, jorrando. Por que ele não fez? Essa é a pergunta que eu te faço. Por que José não se vingou dos seus irmãos naquele dia? E aí? Vou te responder. Gênesis 45, verso 4, diz assim: cheguei mais perto. José falando, né? Com os irmãos. Isso depois de ter brincado ali um pouquinho com eles, né? Interessante, ele cria toda uma situação para atrair, né, o irmão mais novo e tal. Você pode ler depois isso aí. Cheguei mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo no Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Aí vem a resposta: foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá nem plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Se isso não mexe contigo, isso mexe muito comigo. Meu Deus, eu falei, meu Deus. O que esse cara viu é o que eu quero ver. O que esse homem viu, enxergou naquele dia, é o que eu preciso enxergar. Eu preciso parar de ver homem aonde Deus está trabalhando. E eu preciso começar a ver Deus em tudo. Em tudo, porque Ele nunca perde o controle. Deus nunca chega atrasado. Deus, Ele não dorme, né? Para que alguém pense, Deus cochilou, por isso que aconteceu todo esse problema. Entende isso? Ele não dorme. Ele não cessa de trabalhar pelos seus. Deus não deixa de cuidar de nós, cara. E foi isso que o José enxergou. José, no meio de toda aquela história ruim, no meio de só podridão, gente, numa terra que não era sua terra, num povo que não era o seu povo, num povo, né, escravo, não fisicamente falando, mas escravo de mente,
escravo espiritualmente. Ele estava no Egito, outra religião, né? Outros deuses, outro formato, outra história, cara. No meio de tudo isso, ele se levanta como remanescente, e ele fala para os seus irmãos, tendo a oportunidade da vingança: não fiquem com medo, Deus me trouxe para cá. Ele me trouxe na frente de vocês para poder, inclusive, salvar a vida de vocês. Na boa, só um homem muito quebrantado para poder enxergar Deus dessa forma. Tem que estar quebrantado, amigo. Tem que estar no Senhor de verdade. E é isso que eu queria chamar a tua atenção aqui essa noite. Eu queria chamar a tua atenção aqui para uma coisa. Olha, se essa igreja aqui, ela continuar olhando e vendo só a mão do homem, ela não vai enxergar a mão de Deus atuando aqui. Se a gente só vê homem, fulano me atrapalhou, Beltrano é chato, ciclano quer o meu mal, Beltrano poxa, esse cara é terrível, cara, a gente não vai ver Deus. E se a gente não vê Deus, a gente vai desistir, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos cura, Ele que nos salva, Ele que nos liberta, Ele que nos alimenta, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, Ele que sustenta a nossa vida. Então, se a gente deixa de ver Deus pelo caminho, já era, a gente perdeu tudo, acabou, pode se matar, amigo, porque encerrou. É melhor morrer do que deixar de ver o Senhor na nossa vida. Entende o que eu falo? Amém? Será que essa igreja consegue entender o que eu estou falando? Amém? Olha, eu tenho certeza que o Espírito Santo nos proporcionou esse momento, né, de alguma forma, para que eu pudesse te lembrar disso. Eu não estou falando uma novidade, com certeza você já ouviu isso em algum momento da tua vida, mas é para te lembrar, cara, olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Olha para Ele, cara, se apega a Ele, para de olhar para o lado, para de olhar para as pessoas, né? Para de ficar comparando realidades. Poxa, isso é imaturo, entende? Isso não é maduro. Maduro, ele faz o quê? Ele olha para o Senhor e ele confia no Senhor. Ele fala, cara, Deus não perdeu o controle. E quem trouxe Deus? Ou melhor, quem trouxe a igreja de Cabo Frio para essa situação, se não o Senhor? Quem trouxe a igreja de Cabo Frio, queridos, para essa situação que está vivendo hoje, se não o Senhor? Tem dias de cultos, né, mais cheios, dias de cultos mais vazios, mas o Senhor controla todos esses momentos. Amém? É isso que Ele quer fazer. Ele quer que você persevere até o final e que você tenha um coração disposto de ver, né, o que vem adiante. E é interessante isso na história de José, né? Porque eu estou falando, aquilo que poderia inclusive já ter desviado o coração dele até do plano, do propósito, não o desviou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, né, que ele não se largou lá no meio das riquezas e de toda a autoridade que ele recebeu, e quando encontrou seus irmãos teve uma postura ruim. Não, ele teve a postura certa, ele tomou a decisão certa, que foi de que? Liberar, cara, perdão aos seus irmãos, de cuidar deles. Eu quero terminar esse tempo com você lendo um último versículo que está lá em Gênesis capítulo 50. Depois que o pai de José morreu, depois que Jacó morreu, o que aconteceu com os irmãos? Não sei se você lembra dessa parte da história. Seus irmãos ficaram o quê? Com medo, porque pensaram assim, cara, essa bondade de José, né, é o que? Ele está limitada à questão do nosso pai. Então, a hora que o nosso pai partir, ele então vai vir e vai acabar com a gente. Mas aí, mais uma vez, José
tem a postura certa, a atitude certa, e ele começa a acalmar os seus irmãos. E olha o que ele fala, Gênesis capítulo 50, verso 19, diz assim, olha, José, porém, respondeu, não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-los, né? Outra versão fala, por acaso eu me coloquei, estou no lugar de Deus, como diz lá na revista atualizada. Vocês pretendiam me fazer o mal, ou intentastes o mal contra mim, mas Deus planejou para o bem, colocou-me neste cargo, para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Olha, deixa eu te falar uma coisa, Deus tem um poder, mas um poder, que olha, ele consegue fazer um negócio que nem, eu não vi nem o Superman fazer isso, meu amigo. E olha que eu acho o Superman poderoso pra caramba, tá? Olha, nem a mulher, é Mulher Marvel? A Marvel é o que, gente? Como é que é o nome mesmo daquela heroína? Como? Isso. Ó, nem a Capitã Marvel, que eu achei muito apelona, cara, apelou nível hard, falei, cara, que isso, mano, ela sozinha poderia ter destruído já todo mundo, os caras guardaram nela pro fim, falei, cara, pra que tanto filme, poderia ter largado ela no início já da história, arrebentava todo mundo, e ela tem poder pra caramba, mas Deus tem um poder, que só Ele tem, de transformar coisas ruins em coisas boas. E aí, amigo, isso não dá para explicar. Como que Ele faz isso? Não me pergunte, não sei. Um dia lá na glória, talvez a gente descubra isso. Mas é um poder de pegar coisa ruim. Pensa numa coisa ruim. Pensou? Imagina agora isso sendo transformado em algo bom. Você, cara, não dá. Aí tu olha para a Bíblia e fala, dá. A outra, não dá, cara. Olha essa história, dá. Mas para poder experimentar isso tem que fazer o quê? Perseverar. Perseverar em se humilhar. Se humilhar diante de Deus. Se humilhar diante de Deus. Porque tudo o que Deus queria com José era quebrantar o seu coração. Mostrar para ele que ele não tinha, poder para fazer tudo. Que Deus tinha poder para fazer essas coisas. Amém? Você entende o que eu falo? Para que um dia a gente possa falar como o salmista falou no Salmo 119, verso 71, que diz assim: o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. A tua lei é mais valiosa para mim que milhares de peças de ouro e de prata. Amigo, entende o nível de revelação que acontece quando você passa pelo sofrimento, dando glória a Deus, né? Quando você passa pelo sofrimento se humilhando de verdade e reconhecendo, cara, eu preciso de Jesus, eu preciso dele na minha vida, eu preciso que ele assuma o controle de tudo, porque eu não sei viver sem ele. Esse é o chamado de Deus para nós. Olha, esse é o chamado de Deus para a igreja em Cabo Frio hoje. Se humilha diante do Senhor. Se Deus está levando vocês para um tempo de quebrantamento, choro, humilhação e pedido perdão, e se humilhar mais uma vez, e meu Deus, parece que a humilhação não acaba, a humilhação só aumenta. Cara, confia. Por quê? Porque essa história, o final dessa história é lindo, é um final maravilhoso. Muita gente vai ser salva no final dessa história, amém? Olha, muitas vidas serão alcançadas no final dessa história. Mas para que a gente valorize ainda mais, a vitória, nada, melhor do que uma boa guerra, uma boa batalha, aquela batalha que tu acha que, meu Deus, a gente vai perder, vai morrer todo mundo. Os filmes também relatam muito, todo filme trabalha um pouco isso, Tu acha que vai morrer todo mundo, aí no final não escapa. E é assim que Deus quer fazer conosco também. Amém? Então, eu estou aqui para dizer para você, em nome de Jesus, olha, não desista. O Senhor está com você. Ele é contigo. Onde você estiver, se estiver na casa do Potifar, se estiver na prisão, sei lá onde é que você está agora, essa altura do campeonato. Não sei onde é que teu coração está nesse momento. Mas eu sei de uma coisa, o Senhor está com você.
O que você precisa fazer? Trabalhe, se humilhe, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Amém? Eu queria terminar esse tempo aqui fazendo o seguinte: eu queria chamar aqui na frente você que está com dificuldade de conseguir ver Deus nesse momento. Fala, Daniel, pô, esse tempo está difícil, meu amigo, de ver Deus como José viu. Eu quero ver, mas está complicado. Eu quero chamar você para você vir aqui na frente. Eu queria orar com você, em nome de Jesus, e crendo que o Espírito Santo hoje vai mudar essa chavinha dentro de você. E Ele vai te dar uma outra visão, uma outra perspectiva desse momento que você está passando. Oh Pai, em nome de Jesus, libera os corações aqui, Senhor, nesse lugar. Libera, Espírito Santo de Deus. Queremos olhar com os teus olhos, Senhor. Queremos ver como o Senhor vê, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer por essa igreja aqui, Pai, em Cabo Frio. Quero te agradecer pela vida de cada irmão que está aqui nesse lugar, Senhor. O Senhor tem uma história, Pai. O Senhor começou há muitos anos atrás, e eu tenho certeza que o Senhor segue no controle de tudo, Pai. Segue escrevendo essa história, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nenhum aqui, Pai, que ninguém aqui perca o olhar do Senhor, que ninguém aqui tire os olhos do Senhor, que cada um aqui consiga ver o Senhor em cada área de sua vida plenamente, a sua mão agindo, tocando, curando, libertando e também humilhando, Senhor. Precisamos, Senhor, ser quebrantados, Pai, em nome de Jesus. Teu Espírito Santo, Ele siga falando aos nossos corações e mostrando essa realidade, Pai, de que nós precisamos apenas confiar em Ti e no Teu amor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelas essas vidas que vieram aqui à frente. Eu te louvo, Senhor. Faz o milagre, Pai, cada um aqui. Faz o milagre, Senhor, no coração dessas pessoas. Em nome de Jesus. E que em lugar de murmuração, de reclamação, de choro, Senhor, vestes novas, Senhor. Coloca um júbilo no lábio dessas pessoas, Pai. Coloca agora alegria, Senhor. Restaura, Senhor, a alegria da salvação, como foi falado aqui. Em nome de Jesus, Pai. Amém.